Olá, olá! Vamos chegando, vamos chegando! Bom dia, Rafa! Só esperar o pessoal receber a notificação. Se puder, por favor, me confirmar se você está me ouvindo bem. Se a música no fundo está muito alta. Deixa eu baixar um pouquinho. Tá ótimo! Gratidão, Rafa! Coisa boa! Gratidão por confirmar aqui pra gente. Queridos, queridas, bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é boa noite e feliz agora, então, para todos nós. E aí, como é que vocês foram de final de semana? Mais tranquilos? Como é que estão aí as águas internas? A gente tá, na verdade, num ciclo, muito profundo, assim, de purificação. A importância de estar olhando para as questões que não estão bem resolvidas ou não estão muito bem digeridas, olhar para as nossas águas internas, que a gente chama. Então é um momento que as coisas podem vir para a superfície, na real, com o objetivo que a gente tenha esse espaço para acolher, para integrar, para ressignificar. Então a gente hoje também compreende que muito dos processos de cura, que vão se estendendo ao longo da nossa caminhada, eles passam por algumas etapas. E a primeira delas, pelo que eu estou percebendo, é muito esse reconhecimento do que precisa ser acolhido, curado, depois uma aceitação, com o momento que... Lembra, tem muito aquilo, aceita que dói menos. Na verdade, há muita parte do nosso sofrimento humano está na não aceitação da realidade. Eu gostaria que aquela realidade fosse diferente, Então eu não aceito, existe uma resistência e ali também pode ser um ponto de dor, Depois existe o processo do perdão, que é muito importante, O perdão primeiro contigo mesmo, por ter te colocado nessa situação, atraído e magnetizado essa experiência para o teu campo, e também sempre perdoando os irmãos envolvidos, porque na verdade ele só está ele está fazendo um papel ali de um reflexo, de uma projeção da nossa própria criação. Então também abrindo a nossa visão, para essa inteireza da vida. E sempre, depois acredito que um outro passo muito fundamental dentro de qualquer processo de cura é acolher o aprendizado, que eu chamo dentro das minhas mentorias o suco sagrado, que é aquela vivência, que aquela experiência te oportunizou, ali que está o âmago. E depois o último passo seria integrar aquela nova atitude, aquela nova virtude, aquele novo comportamento no teu cotidiano. E porque a gente entende também que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, a mesma maneira de pensar, eu vou continuar obtendo os mesmos resultados. Então a vida vem aí, nos chamando para essa força da renovação, da purificação, a importância de criar esse fluxo divino no nosso andar, E percebe também o quanto que às vezes a gente tem essa tendência de uma sensação que a gente está rodeando em loop, num círculo vicioso, Tipo, nossa, mas eu achei que já tinha curado aquela questão com a minha mãe, com o meu ex-namorado, aquela situação mais delicada de rejeição, de abandono, de abuso. Volta e meia volta para os meus pensamentos, afeta o meu campo, baixa a minha frequência, Então quer dizer que ainda não foi de todo curado, acolhido, perdoado, integrado. Então só compartilhando aqui com vocês, para a gente dar abertura dessa live. No meu objetivo aqui é trazer as energias cósmicas e planetárias que vão estar pulsando nos céus
essa semana e que nos traz uma certa guiança, um direcionamento, né, do que a gente está sendo ancorado, né, nesse sentido. Amados, amadas, estamos aí com 7 planetas no seu movimento retrógrado, então é natural que você esteja sentindo aí na tua vida uma sensação que tudo tá meio bloqueado, tá meio lento, tá, parece parado, né? Uma coisa assim, uma sensação de empacado mesmo, né? Vocês estão sentindo, parece que não vai, né? Quando tu pensa que vai, que demora, se prolonga, então de fato é o esperado para essa situação. Então só pra gente revisar aqui, para todo mundo estar na mesma página, 7 planetas no seu movimento retrógrado. Entre eles Mercúrio, que eu diria que é o que mais nos afeta de forma direta, pessoal, né? Porque Mercúrio, ele é um planeta de cunho... que, quando a gente analisa Mercúrio no teu mapa, ele me revela questões da maneira que tu comunica, que tu aprende, né? Como tu te envolve com o teu mental. Ó, Avá, Happy Monday, yeah! Para nós já é de segunda-feira de manhã, o pessoal que tá no Brasil tá ainda no domingo, nas últimas horas do dia. Então Mercúrio está no movimento retrógrado no signo de Virgem. Isso fica até dia 16, 15 e 16 de setembro, então temos mais alguns dias, né? É naquela questão que a gente sempre fala, né? Cuida com a tua comunicação, que ela seja o mais clara possível. Perceba que o outro lado está compreendendo a mensagem na íntegra, né? Leia as letras minúsculas dos contratos, né? E também é comum aquela questão assim com tecnologia, alguns incidentes dessa natureza, tá? A gente tá com o Plutão no signo de Capricórnio, retrógrado, Saturno e Netuno, retrógrado no signo de Peixes, Quirón, retrógrado no signo de Áries, e Júpiter e Urano no signo de Touro. Então, assim, bastante, né, pressão e convite pra gente, de fato, ir revisitar os nossos processos. Rever, refletir, né, reavaliar, né, o que eu estou fazendo de fato com a minha vida. Então é um momento bastante profundo. Qual é o rumo que eu quero tomar daqui para diante, né? Então ele pede essa pausa, inclusive ele é um momento assim mais reflexivo, mais introspectivo, devido, né, à incidência de influência que a gente está recebendo. Então aproveita aí na tua vida, inclusive, para redefinir os teus planos, as tuas estratégias, os teus goals, os teus sonhos, né? Porque você vindo com muito mais clareza, né? Imagina quando tu pega essa questão assim, ó, da clareza, do foco, da consistência, vai ser muito mais fácil para você ter uma colheita satisfatória, ou obter os resultados, aqueles que a gente estava mencionando anteriormente, né? Então isso tudo é bem relevante para a gente trazer, né, como temática para essa semana. Inclusive porque essa semana a gente vai ser presenteado aí com uma lua nova no signo de Virgem. Então a gente sabe que o momento da lua nova é de trazer as minhas intenções e propósitos, o que eu vou estar nutrindo, né, desenvolvendo para de fato ter uma colheita ali adiante. Sempre lembrando, né, que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Por isso que é importante a gente cada vez mais, né, ter ações conscientes. Eu me direciono de forma intencional e consciente em direção àquilo. Inclusive é muito mais fácil de você não se perder, não desfocar se tu tem um rumo certo, tá? Vamos ver o que a Lucimara disse. Bom dia, isso vai melhorar essa semana? Assim, amada, não necessariamente, daí cada um, né, tem que se posicionar diante da vida, né? E como eu sempre trago nos meus trabalhos e nas lives, é tudo uma questão de perspectiva. Você hoje pode escolher, eu vou olhar para toda essa experiência como um inferno, algo muito difícil, algo muito honoroso, muitas vezes se colocando até num papel de vítima ou coisas assim, né?
E claro que a vida vai estar te enviando mais e mais desafios daquela mesma natureza, porque é o que você vai estar pulsando, né? O teu campo, a energia que você vai estar nutrindo é uma energia desse naipe, como eu digo, né? Mas também pelo teu próprio livre-arbítrio, o teu poder de escolha e de decisão, tu pode te posicionar diante desse cenário, que não é muito fácil, sendo sincera, mas eu posso me posicionar, eu vou usar isso aqui tudo como uma oportunidade para alavancar no meu processo de crescimento, de expansão. Então é tudo uma maneira como a gente, né, trata com a vida. Lembre que é sempre a gente com a gente mesmo até o final, né? Então isso sempre me tocou muito, essa fala, porque é verdade, né? Quem cria as nossas novelinhas internas aqui é nós mesmos. E eu falo muito isso, né? Toda a tua realidade, tudo que tu enxerga na tua vida, o que se apresenta no teu cotidiano, onde você trabalha, com quem você está se relacionando, né? O local que você mora, tudo é atraído e magnetizado e criado por ti. Então, ou de maneira consciente ou inconsciente, você está tecendo a tua própria vida. Então, quanto mais harmonização interna você tiver, mais fácil fica de estar co-criando a realidade dos teus sonhos. Faz sentido esse papo para vocês, flores? Como é que chega isso tudo aí? Deixa eu ver aqui onde é que eu tava nas minhas anotações. Ah, sim, porque daí quando as pessoas me perguntam assim, mas Marjolie, o que diabos eu faço, né? Porque, eu faço tudo certinho, eu tô empenhada, eu tô focada, eu tô dando o meu melhor, né? Eu ajo de forma consistente, consciente, mas ainda assim eu não consigo atingir os resultados que eu quero, o sonho que eu quero, né? Existe, parece que uma dificuldade ali se apresentando, né? E o que eu diria para ti? Seja grato. Pratique essa virtude da gratidão. A minha mestra nos ensinou isso, tá, gurias? Por exemplo, assim, ó, vamos dizer que o cenário ideal, o que mais você quer é um açaí. Vamos fazer aqui uma ideologia exatamente como a minha mestra nos ensinava. Eu quero um açaí. Eu quero um açaí. E eu fico recebendo do universo goiaba. Ao invés de açaí, eu só fico recebendo goiaba. Opa, universo, gratidão por essa goiaba. Olha, ela também é nutritiva, ela também está me servindo. Eu honro e agradeço essa goiaba, mas universo, eu quero o açaí. Você reforça o teu pedido, mas tu não desdenha aquilo que você está recebendo. Porque tu percebe que tu vai estar pulsando em gratidão, na frequência da abundância. Assim fica mais fácil de você se sintonizar com aquilo que você quer. Mas se você ficar espraguejando a tal da goiaba, com raiva, né? Com angústia, com ansiedade, opa, o universo ele não entende que aquilo é bom ou ruim, ou nada. Ele vai mandar mais e mais cenários e experiências conforme o que você está vibrando. Então não adianta, gurizada, o negócio é agradecer. E outra coisa, o não eu já tenho, eu parto pro meu sim. O não eu já tenho, eu quero meu sim. O que eu estou fazendo para me direcionar em termos do meu sim? E a hora que tu conseguir sacar, né, essa sintonia fina entre os três gigantes, mente, coração e corpo, todos indo em direção ao mesmo objetivo, daí não tem para ninguém, né? Ninguém te segura. Tá? Então hoje o meu trabalho ele é muito voltado para isso, tá, gurias? É sobre todo aquele processo de cura que eu falei do início, né? Etapa por etapa, integrando tudo isso na tua caminhada, harmonizando internamente as tuas questões mais difíceis, para ti de fato estar apta para ser uma antena, né? Um satélite, de estar atraindo e magnetizando aquilo que você merece, né? E deseja.
Amadas, para isso teremos uma semaninha assim bem interessante, né? A gente já começa a segunda-feira aí com a lua no signo de Leão, o que é maravilhoso, né? Vai ficar essa potência até quarta-feira à tarde e claro, essa lua em Leão vai formar uma conjunção com a Vênus, que também está no signo de Leão. Aliás, né, a Vênus recém saiu daquela hibernação de 40 e poucos dias. Lembra que eu disse que ela fez a descida para o Underworld? Então ela tá voltando assim, ó, revitalizada, gostosa, purificada, pulsando na frequência de Leão. Então o que a gente pode esperar de hoje até quarta-feira? Muita essa força da criatividade, da autoestima, a vontade de subir no palco, alegria, carisma, essa é a potência do Leão, né? Então aproveitem aí esses estímulos, tá? Inclusive vai estar formando um ângulo positivo com o Quirón, que está lá no signo de Áries, né? Então olha que perspectiva bacana. Quirón, lembra que é o planetinha que fala das nossas feridas de alma? Né? Quando ele tá lá, que casa astrológica no teu mapa astral tá o Quirón, que signo ele está? Então a gente sempre tem que lembrar também onde a gente tem Quirón no nosso mapa, é uma fonte de dor, mas também é uma fonte de cura pra gente, né? Então tu imagina que esse Quirón vai estar formando um ângulo positivo com a Vênus, que trata de questões de relacionamentos, trata de questões de dinheiro, né? Também vai estar sendo mexido na Lua, que a gente sabe que é todo o nosso emocional, é a nossa relação com a nossa mãe, com maternidade, né? Tudo que permeia o nosso interno. Então, senhoras e senhores, até quarta-feira, uma excelente oportunidade para estar revisitando questões e conteúdos vinculadas à figura da mãe. Então, se ainda falta alguma coisa para perdoar, né? Para acolher, para perceber ali que os nossos pais de sangue, meus queridos, estão sempre dando o melhor que podem. É tudo que está disponível para as criaturas. Tanto a nível emocional, psicológico, espiritual, físico. Nós que somos mãe e pai, a gente sabe, a gente dá tudo, é uma dedicação, né? Profunda. Você acha que o seu pai e sua mãe foi diferente, né? Então é até bastante dolorido quando às vezes a gente olha para esse cenário, às vezes com... Ai, parece que foi pouco, não foi suficiente, eu queria que fosse diferente... Pois é, olha que bacana essa oportunidade aí para estar revisitando isso, né? Se colocando no lugar do coleguinha com compaixão, né? Então vai vir muitas essas questões assim, a gente olhando para nossa criança interna ferida, nós olhando para conteúdos referentes à maternidade, aos filhos, questões referentes aos teus valores internos, né? Não só valores monetários, mas internos. E outra coisa, um outro questionamento que eu anotei aqui, com essa questão até quarta-feira, de segunda até quarta-feira, signo de Leão ali sendo, né, desafiado por esse aspecto, o que por exemplo, assim, por que eu não me sinto a rainha da minha vida? Se for o caso aí pra ti, o que tá faltando pra mim subir no palco e dar o show? Tá? Fica aí a reflexão, tá? Gurias, assim, ó, o que eu anotei aqui? Ah, sim, de terça-feira a quarta-feira, essa lua no signo de Leão, ela já se afasta daí de Vênus, mas ela começa a criar treta com a galera que tá em Touro. Júpiter em Touro, Urano em Touro, e tem que lembrar que tanto Júpiter quanto Urano estão em movimento retrógrado. Que é muita atenção, então, entre terça e quarta-feira dessa semana, a gente ter atitudes, comportamentos excessivos. Assim, ó, Urano vem com essa ideia do eletrizante, do imprevisível. Eu tava pensando em 1000 possibilidades, é capaz de acontecer a 1001. Aquela que eu não imaginava, que eu não contava, que eu não calculava. Então pode trazer umas rompantes de ansiedade, de impulsividade, principalmente por causa do Júpiter.
Então a gente sabe que o Júpiter é o planeta da expansão, da abundância, do crescimento. Mas quando ele está tenso, ele vira excesso, falta de moderação. Tudo é tudão, grandão, né? Devastador. Então cuidado com os barracos, gurizada. Barraco, treta, bater porta, confusão. O leão adora um show, né? Então a gente tem que cuidar. Ou assim, ó, fazer uma tempestade num copo d'água, né? Então os exageros e extravagâncias de toda ordem, tá? Pode ser comida, pode ser compras, pode ser falas. A coisa assim toma um corpo mais intenso, tá? Então já fica a dica aí para vocês. Já de quarta até sábado, a gente já começa um outro cenário, né? Tu vê que é interessante porque tudo é bem dinâmico, né? E a lua, ela fica em torno de 2 dias, meio descabelado, 2 dias e meio em cada signo. Então tu percebe que é muito interessante, né? Inclusive a gente passando pelos elementos, a gente sempre pode observar os elementos. A lua começou ali com o elemento fogo, segunda-feira, segunda até quarta, né? Elemento fogo é ação, é movimento, é alegria, é entusiasmo, otimismo, né? Daí de quarta até sábado a lua começa a navegar no signo de Virgem, que é elemento terra. Opa! Automaticamente já traz mais centramento. Preciso realizar as coisas, estruturar de maneira caprichada, organizada, pesquisas, né? E na quinta-feira, essa lua em Virgem forma uma conjunção com Mercúrio, que está no movimento retrógrado no signo de Virgem. Então aqui tem que ter cuidado, de novo, reforçando com a questão da comunicação, né? Que ela seja o mais clara, o mais transparente possível. Olha o detalhe, revisa, né? Não te perde por aí. Porque na sexta-feira, para nós que estamos aqui na Austrália por volta de 10 da manhã, o pessoal no Brasil é na quinta à noite, seremos agraciados aí com uma belíssima lua no signo de Virgem, lua nova. Para o evento da lua nova ser possível nos céus, é quando o sol está navegando num signo e a lua no mesmo signo. Isso é lua nova. Quando a lua está no signo e o sol está no signo exatamente oposto, é lua cheia, tá? Isso é bem importante. Então, isso quer dizer que sexta-feira a gente vai estar tanto com o astro Sol navegando em Virgem, quanto a lua também em Virgem. E essa dobradinha aí traz essa potência pra gente. Opa, quais são os meus novos projetos, sonhos, planos que eu quero cultivar? O que eu quero colher daqui a alguns dias, algumas semanas, né? Então, para a informação de vocês, essa lua nova vai acontecer a 21 graus do signo de Virgem. E isso automaticamente já mexe com os 4 signos mutáveis, que são tudo da mesma família. Então, percebe no teu mapa de nascimento aonde estão os graus entre 14 e 28 graus do signo de Virgem, do signo de Peixes, que é o oposto, do signo de Sagitário e Gêmeos. Então, esses 4 signos são os que mais serão afetados, né, durante essa lua nova no signo de Virgem. Então, lembrando, outra questão que a gente pode também trazer para análise, o regente da lua. Quem rege o signo de Mercúrio? Perdão, já dei a resposta. Quem rege o signo de Virgem? Mercúrio. Opa, e o que está acontecendo com Mercúrio? Mercúrio está retrógrado também no signo de Virgem. Então, tu vê que dá uma dobradinha aqui. Então, queridas, queridos, cuidado com o perfeccionismo, que a gente sabe que entra nessa esfera os virginianos, né? O detalhismo exagerado, o controle, a métrica tem que ser desse jeito, desse modo, né? E às vezes não ter aquele espaço para o improviso, né? Então é importante sempre que tu puder trazer tudo com muito mais leveza. Certamente é a melhor opção, né? Sempre que eu puder harmonizar a situação, eu tô no caminho certo, tá?
Já traga isso assim para o teu cotidiano. Se eu quero causar, prejudicar, né, botar mais lenha na fogueira, opa, talvez eu precise revisar. Mas se a minha intenção é harmonizar, é acolher, é ter compaixão, me parece ser o caminho certo. Ó, Isabela, não consegui pegar o início da live, mas hoje e mais 3 pessoas no trabalho estão se sentindo cansados, mesmo dormindo bem. Há alguma relação com a astrologia dessa semana? Sim, Isabela, com certeza. Todo esse movimento de planetas retrógrados, depois se você quiser voltar e assistir, vale a pena, tá? Vai ficar gravadinho aqui no perfil. Essa quantidade de planetas retrógrados no céu, a gente tá com 7. Na real, na verdade, é só Vênus e Marte que não estão. O resto tá todo mundo nesse compasso que traz naturalmente essa coisa mais letárgica, mais lenta. Parece que tá tudo meio bloqueado. Então, obrigada pela tua partilha. Mas é isso mesmo, como eu digo aqui, força na peruca e vamos com tudo, dando sempre o nosso melhor, tá? Não te cobra demais, não fica te chicoteando, é isso aí. Sempre se acolhendo, né? Que senão a vida fica um inferno mesmo, né? Então isso é importante. Então, seguindo aqui o nosso cronograma, só reforçando então, lua nova no signo de Virgem, 21 graus de Virgem, entre quinta e sexta-feira. Aproveitem para fazer os rituais, tá? Rituais, te conectar lá com o teu propósito, talvez fazer um altarzinho essa vez, né? Colocando ali as tuas intenções, o que tu vai estar nutrindo e cultivando na tua vida, na tua realidade, no teu cotidiano, o que você quer mudar na tua existência, né? Como eu digo, às vezes as pessoas vão buscar umas coisas extraordinárias. Não, começa com coisa pequena, um passo de cada vez. Até isso te anima, né? Te empodera quando tu vê que tu conquistou algo, tá? Como eu digo, pega um conceito por vez, né? De sábado e domingo ali, né? Então a gente vai ter a lua já navegando no signo de Libra, o que é bem legal, né? Libra já traz o elemento ar. O elemento ar tem a ver com comunicação, com trocas, com socializar, com pessoas, né? E a gente sabe que o signo de Libra é o signo dos relacionamentos. No nosso mapa astral, eles regem a casa 7, que é a casa do amor, inclusive, né? Deixa eu ver o que o pessoal comentou. A Isabela, tem algo que podemos fazer para amenizar isso? Ótima pergunta. Eu acho assim, ó, se permitir, inclusive, né, a descansar, se possível, a fazer pausas. Eu acho que sempre eu vou dizer, contato com a natureza sempre nos faz muito bem, né, faz a gente se sintonizar com o que há de mais natural, mais elevado. Mas eu acho que se permitir o descanso, a pausa, né, nem que seja assim, ó, 5, como eu brinco aqui em casa, eu já não falo mais 5 minutinhos com Jesus, eu falo 45 minutos com Jesus. Eles acham uma graça, mas eles sabem o que é. Eu venho pro meu escritório, eu vou meditar, eu vou entrar naquele espaço, naquela vacuidade, né, onde pra mim é a conexão. Então isso seria assim bem legal, tá, amada? Mas claro, tu pode inclusive dar uma olhada na alimentação, trazer coisas mais fogo, mais spice para a alimentação, que isso ajuda a dar um up, tá? Ó, Van, eu tinha uma entrevista com uma grande oportunidade alinhada, a minha PR hoje foi cancelada. Pois é bem assim, menina. Quando você acha que vai, que tá indo, dá uma travada. Alguém não responde, a mensagem não chega. Então assim, a gente tem que ter muita paciência. E como eu disse, tentar levar na brincadeira o máximo possível, tá? Na leveza, na flexibilidade, contornando esses obstáculos, não batendo de frente, tá? Então é a grande dica aí para esse período, tá? Flexibilidade, leveza e nunca se esqueçam, gratidão. Eu sempre tô honrando, tudo que tá se apresentando eu agradeço, eu honro, pois sempre é o cenário mais elevado. Fui eu que atraí isso para mim, eu tenho que honrar. Ok, o que mais que tá se passando aqui? Essa lua no signo de Libra, ela vai causar, né? No sábado ela tá maravilhosa, então vai ser bem bacana para olhar para as questões dos relacionamentos. Lembra que Libra é o signo da beleza, do harmônico, do equilíbrio, da justiça, inclusive, né?
Porém, no domingo, ela já tá meio, né? Daí ela vai causar um pouquinho, porque ela vai formar uma oposição com o tal do Quíron, que está em Áries. Daí lembra aquilo que eu estava dizendo, que no início da semana pode brotar algumas questões, né, lá das nossas águas internas, do nosso emocional, que justamente estão vindo para a superfície para a gente ter essa oportunidade de olhar, de acolher, de curar. Pois bem, no domingo, se não foi bem trabalhado, bem digerido, né, e integralizado o que brotou, pode ser que lá no domingo estoure a boca do balão um pouquinho. Então, principalmente nos parceiros, né? Porque não adianta, os parceiros são os que convivem com a gente de maneira mais direta, né? E esse final de semana até tava conversando, né? O quanto que às vezes pra gente é mais fácil ter compaixão pelo outro, pelo vizinho, pro terceiro, mais compaixão do que quem a gente tem, quem convive com a gente, né? Isso é bem natural. Porque, claro, quem convive com a gente é diretamente, tem uma influência, um peso, né? Mas ali, lembre-se que eles são os nossos... São as pessoas que a gente veio e escolheu para interagir, para crescer, para evoluir. Então, bora lá mudar essa realidade, né? E também o que vai acontecer no domingo ali, entre sábado e domingo, mas mais domingo, é a tensão com o Plutão no signo de Capricórnio. A Lua em Libra tensiona o Plutão em Capricórnio. Então, aqui que você tem que estar atento com as tuas relações de poder, sabe? Lá com o coleguinha, com o parceirinho, as questões de dominação e submissão, que é que manda. Então, assim, pode ser que a coisa fique meio intensa. Então, sempre olhar essa... com justiça, traz o olhar do Libra, né? Do equilíbrio, do não conflito, da justiça, na dinâmica do eu e do outro. Nem tanto ao céu, ó, uma ligação aqui. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, pra gente cuidar, pra às vezes não ter comportamentos e atitudes muito egóicas, muito egoísticas, só pensando em si, mas tampouco, né, ficar só colocando o outro lá num pedestal, como eu digo, né, e às vezes se anulando, se moldando pra se sentir amada, aceita, porque essa seria bem a sombra de Libra. Percebe que eu falei da sombra de Libra e a sombra de Áries. Então, sempre harmonizando essa dinâmica. Beleza? Amadas, acho que da astrologia era isso que eu tinha para compartilhar. Vocês viram que semaninha interessante? Né? Uma semana, assim, não posso dizer que ela é ruim ou difícil, mas ela é bem interessante, né? A gente vai ser, assim, exposto a vários cenários, situações diferentes. Então, o ideal é que a gente vá surfando tudo isso com naturalidade, com gratidão, né? Para que a coisa fique, de fato, mais leve possível, tá? Quem curte, eu vou trazer agora algumas coordenadas do Sincronário da Paz, né, que também são estudos aí ancestrais, também são arquétipos e códigos que estão nos ancorando aqui, né? Quem tá no planeta Terra, na terceira dimensão, a gente se baseia nessas referências arquetípicas, porque percebe que a nossa mente de terceira dimensão, ela precisa compartimentar tudo, botar nas gavetas, né? Para que faça sentido. Então, por isso que a gente recorre a referências arquetípicas para descrever aquela energia, aquela guiância diária, tá? Então, assim, ó, por que eu tava falando também que a gente tá num processo importante de purificação? Porque, né, hoje tá encerrando os 13 dias da onda encantada da Lua Magnética Vermelha. Começou há 13 dias atrás, tá? E o selinho da Lua fala de purificação, de fluxo, de fluidez e dessas águas universais, que é o nosso choro, é o nosso suor, as nossas águas internas, né? Então, o selinho da Lua, ele fala muito dessas questões intuitivas, ancestrais, como mesmo eu falei no início da live, nossa relação com a nossa mãe, com maternidade, tudo isso nos últimos 13 dias brotou, né, imensamente aí, pra gente olhar, revisitar. Então, 13 dias podem ter sido muito sensíveis, tá? Muito dramáticos, até volta e meia poderia ter tido. Perdão. Toma uma aguinha. Engasguei com uma ervinha do chimarrão.
Então é bem natural que você pode ter se sentido assim vulnerável, frágil, sensível, mais chorona, porque de fato, né? E olha só tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, gente, vocês estão acompanhando, acho que não principalmente no Rio Grande do Sul, as chuvaradas, as enchentes, a destruição, assim, é chocante, né? As águas pedindo purificação, as águas pedindo vazão, né? Então é esse movimento que a vida nos pede também, né? Desbloqueia o que tá te travando, corta essas mágoas, esses ressentimentos, vamos criar um fluxo, né? Mais harmônico no nosso andar. Então foram 13 dias assim, ó, de pegada forte. E hoje, então, é o último dia, a gente chama de... é o tom cósmico, é a transcendência, é o voo mágico, né? É o resultado final dessa onda encantada. Vocês podem entender a onda encantada como se fosse um livro, né? É um livro de 20 capítulos. E no final desse livro, que é o final da matriz, o nosso objetivo é chegar num estado de mais autorrealização, de iluminação, de mais clareza até desse ser crístico que somos. É para isso que serve essas coordenadas, tá? Só que a gente é conduzido num processo de 20 capítulos. Cada capítulo desse livro você precisa integrar aquela virtude na tua vida. Se você quer chegar até Deus, né, você precisa ali de 20 etapas, tá? E essa etapa aqui é a de número 17, então percebe que a gente está quase acabando. Amanhã começa o capítulo 18 e essa matriz inteira de 260 dias vai encerrar no dia 19 de outubro. Ela começou no dia 3 de fevereiro desse ano. Então, te recorda aí, qual é o filho que você está gestando? Né? Bem certinho 9 meses. Qual é o filho que você está gestando, nutrindo, cuidando desde fevereiro? Não tá na hora de dar a luz e o nascimento? Tá chegando o parto aí, tá acabando. Então a vida também, a própria matriz também vai te trazendo para situações e cenários mais fortes, mais intensos, né? Então esses últimos 13 dias foi de olhar para todo esse babado interno, o que tá se passando internamente aí, tá? E hoje o dia nos pede qual é o novo ser, então, qual é a versão minha mais alinhada, mais elevada que eu vou dar à luz. Porque a partir de amanhã começa a onda encantada de número 18, que é do vento magnético branco. E o vento nos chama para o poder do espírito, né? Com o que eu estou nutrindo esse meu espírito? Lembra que eu sempre trago, inclusive, né, que o ânimo... Uma pessoa que está com ânimo, ela está com presença do seu espírito. Eu estou nutrindo esse espírito diariamente com o que ele chama, com o que ele me intui, ou as instruções que eu recebo. Mas se uma pessoa está em desânimo, ela está sem a presença do seu espírito. Então a gente vai ter 13 dias para trabalhar essa potência da respiração, do espírito, da comunicação. E é claro que essa comunicação não é a comunicação da boca do ego, é a comunicação que vem de dentro, né? A comunicação verdadeira, do espelho da nossa alma. Olha, minha irmã entrou, que bênção, que saudade. Minha irmã tá no Brasil, já é tarde aí pra vocês, né? Amados, então eu tava falando, né, sobre a nossa próxima onda encantada que começa amanhã já. E aqui a gente tá percorrendo, ó, o epital azul, né? Estamos quase no último dia. O epital azul é uma semana. Tudo que você vê em azul dentro do sincronário sempre tem a ver com a esfera da ação, da transformação, de fazer acontecer. Então essa última semaninha aí também tem essa peculiaridade, né? Dessa ideia de fato arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. A partir de quarta-feira, perdão, a gente já vai começar o epital amarelo. O epital amarelo já é outra pegada. Daí ele assim é colheita, amadurecimento, é o resultado final desses 28 dias. Né? E graças a Deus daí a gente termina a segunda lua, porque a segunda lua, a lua lunar, é a lua do desafio. Então quem acompanha o calendário das 13 luas de 28 dias, a gente está exatamente na segunda lua lunar, são 28 dias,
E nesse caso é a lua lunar do Escorpião, porque traz essa importância de estabilizar os desafios, não se deixar cair em extremos, tá? Então não é dentro de quem segue essas matrizes, né? Aqui são duas matrizes, tá? Uma que fala bem essas questões da lua, do feminino, e o Tzolk'in, que é esse aqui, que traz muito mais informações da energia do sol, do masculino. E a gente que segue o sincronário, a gente calibra as duas matrizes. Por isso, porque algumas pessoas podem achar um pouquinho complexo, ou as pessoas me dizem, mas sempre tá iniciando um ciclo, sempre tem. Sim, porque a gente tá, né, vendo são duas matrizes. Percebe que essa aqui tá acabando, como eu disse, tá acabando agora, 19 de outubro, e essa recém começou dia 26 de julho desse ano. Mas fica comigo aqui, acredito que vocês já estejam pegando aos pouquinhos essas informações. Inclusive eu tenho um grupo no Telegram, que é gratuito, então se você quer fazer parte do grupo, você recebe ali também informações e atualizações. Ó, minha irmã, tá tarde aqui, mas eu já tô sintonizando aqui bem desperta de uma cerimônia linda de cacau. Ai, que bom, que delícia, mana. Maravilha. Não, e o cacau é sensacional, né? Além dele trazer essa abertura do coração, ele te traz um relaxamento, né? Uma nutrição, assim, coisa mais linda. Pois então, falamos então aqui da lua lunar que tá para acabar. Então a gente só tem o quê? Mais praticamente aí uns 8, 9 dias, tá? Dessa lua do desafio, onde de fato aquilo que eu disse durante a live inteira, né? Tá muito bem direcionado. Mantenha a flexibilidade, né? A leveza, a brincadeira, senão pode ser um pouco pesado e um pouco mais difícil, tá? Amada, me manda uma mensagem inbox, que eu acredito que uma vez eu deixava o link na bio, mas acredito que não tá lá. Tá bom? A Bica Share. Perdão, não sei o teu nome. Ai, que bom que curtiram a explicação. Ótimo, muito obrigada pelo feedback. Obrigado, Rayane. Queridos, se vocês curtem esse tipo de assunto, né, de autoconhecimento, de expansão de consciência, eu trago aqui muito a veia da astrologia e do sincronário da paz, que é a profecia aí do encantamento de sonhos. Então já começa a seguir meu canal, toda segunda-feira eu faço essa live também, já trazendo aí as perspectivas, né, do que a gente pode esperar nessa semana. E aí seguimos, ok? Queridos, assim falei com muito, muito amor. Em Lakesh, eu sou o outro você. Nos vemos na próxima semana. Gratidão!